Olá, olá! Vamos iniciar agora o bloco 3 da aula 5, continuando a falar do artigo 37 da Constituição Federal. Beleza? Nós já falamos de várias informações, agora eu vou tentar falar 4 informações sobre o artigo 37. Eu vou falar primeiro do inciso... primeiro do inciso 20, depois do inciso 21, depois do inciso 23. Aliás, o inciso 21 e o inciso 22, e aí eu encerro todos os incisos, beleza? Então, ó, vou falar das subsidiárias, olha aqui, ó. Vou falar do artigo 37.20, que fala das subsidiárias, sociedades subsidiárias. Depois, vou falar da obrigatoriedade de licitação pública do artigo 37.21. E, por fim, falo sobre os recursos prioritários para a administração tributária do 37.22, tá bom? Então vamos lá, vamos para a sociedade subsidiária, artigo 37.20. Bom, o que é uma sociedade subsidiária? A sociedade subsidiária é uma empresa, é uma sociedade empresária que ela é criada para auxiliar as sociedades de economia mista ou as empresas públicas, tá bom? Por exemplo, a Petrobras. A Petrobras criou algumas sociedades subsidiárias, que é o caso, por exemplo, da Transpetro, o caso da Gaspetro, tá? O caso da Petrobras Distribuidora, tá bom? A Petrobras criou outras pessoas jurídicas, outras empresas, outras sociedades empresárias para auxiliar a Petrobras em determinadas atividades, tá bom? Então, a Gaspetro cuida dos serviços de gás prestados pela Petrobras. A Petrobras Distribuidora cuida dos serviços de distribuição dos serviços prestados pela Petrobras. Tá? A Transpetro cuida do serviço de transporte dos serviços prestados pela Petrobras. Então, assim, perceba que as sociedades subsidiárias, elas são auxiliares das sociedades de economia mista ou das empresas públicas, tá bom? Tranquilo. Só que, pelo fato de essas sociedades subsidiárias estarem diretamente ligadas, vinculadas à sociedade de economia mista e à empresa pública, elas só poderão ser criadas se existir uma autorização em lei específica para elas poderem ser criadas, tá bom? É igual à empresa pública. A empresa pública ela é criada por um ato constitutivo, contrato social, mas desde que haja uma autorização em lei. Tá? A sociedade de economia mista também, ela é criada por um ato constitutivo, um contrato social, mas desde que haja uma autorização em lei. A sociedade subsidiária, ela também é criada por ato constitutivo, contrato social, mas desde que haja uma autorização em lei, tá bom? Essas sociedades são diferentes das autarquias. As autarquias, não existe uma lei autorizando a criação delas. Não, na verdade, a própria lei cria a autarquia. A própria lei é o estatuto da autarquia, tá? Então, a autarquia ela é criada por lei. Ela não é criada por um estatuto, um contrato social, não. O estatuto da autarquia é a própria lei, tá bom? Então, tipo assim, a autarquia ela é criada por lei, basta a publicação da lei para que a autarquia já exista no mundo jurídico. A sociedade de economia mista, a empresa pública e a sociedade subsidiária, não, é diferente. Para elas serem criadas, elas têm que criar um ato constitutivo, desde que haja uma autorização em lei. Então, é publicada uma lei autorizando a criação, depois é criado o ato constitutivo, e ainda assim ela ainda não existe no mundo jurídico. Aí os administradores vão ter que pegar o ato constitutivo da empresa pública, da sociedade de economia mista, da sociedade subsidiária, e registrar na repartição competente, tá bom? Aí sim que vai começar a existência da pessoa jurídica, né? Da sociedade de economia mista, da empresa pública e da sociedade subsidiária. Tá beleza? Bom, tranquilo.
Então, eu espero que você tenha entendido o que é uma sociedade subsidiária. Agora, a grande pergunta que eu faço: a sociedade subsidiária, ela faz parte da administração indireta, tal como a empresa pública, a sociedade de economia mista? A resposta é simples: não, ela não faz parte da administração indireta, tá bom? Ela é uma sociedade extremamente vinculada à empresa pública, à sociedade de economia mista, mas a sociedade subsidiária, mesmo tendo essa vinculação, ela não faz parte da administração indireta, tá bom? Algumas regras se aplicam à sociedade subsidiária, mas ela não faz parte da administração indireta não, tá bom? Ok. A sociedade subsidiária, ela é uma pessoa jurídica do direito privado, tranquilo, né? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, coloquei um exemplo no nosso material, ó. A Petrobras é uma sociedade de economia mista que tem suas subsidiárias, tá? Deixa eu até apagar essa parte aqui. Que tem suas subsidiárias. A Transpetro é uma subsidiária da Petrobras. Petrobras Distribuidora é uma subsidiária da Petrobras. Gaspetro é outra subsidiária da Petrobras, tá? Então, as subsidiárias, elas só podem ser criadas por ato constitutivo, um contrato social, desde que haja uma autorização prévia em lei. Tá beleza? Tranquilidade? Ok. E agora, revisando uma informação que nós já vimos, a sociedade subsidiária, ela deve obedecer à regra do teto do funcionalismo público quando ela for pagar um funcionário seu, né? Quando ela for pagar um funcionário, ela tem que obedecer o teto. Então, por exemplo, hoje, a Transpetro, caracterizada como subsidiária da Petrobras, a Transpetro não pode pagar mais do que 39 mil aos seus funcionários, tá? A não ser, excepcionalmente, no caso em que a Transpetro não receba nenhum dinheiro público, nenhum dinheiro do Estado, para pagar os seus funcionários ou para custear as suas despesas em geral. Aí, beleza. Aí, nesse caso, como ela não recebe nenhum dinheiro público para isso, então ela não precisa obedecer o teto. A gente já viu isso, inclusive, tá? Quando a gente estudou o artigo 3711 falando do teto constitucional. Ok? Tá, beleza. Então, lembra, quando eu falei do teto constitucional, eu falei que o teto constitucional é um subsídio, um valor de um subsídio acima do qual nenhum agente público pode receber, né? Aí eu falei que temos 3 exceções lá. A exceção é a verba indenizatória, o titular de cartório extrajudicial e as empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias e controladas, que não recebem dinheiro público para custear o salário dos seus funcionários, nem para custear as despesas em geral daquelas sociedades. Tá beleza? Tranquilo? Então, assim, eu espero que você tenha entendido o que vem a ser essa sociedade subsidiária, tá bom? Vamos agora falar. Isso é o que está escrito. Isso é o que está escrito aqui no artigo 37, inciso 20, né? Então, a gente já abordou o artigo 37, inciso 20. O artigo 37, inciso 20 está totalmente exaurido, ok? Vamos para o 37, inciso 21, mas antes vamos ler o 37 e 20, tá? Vamos ler o 37 e 20 aqui, ó. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, perceba o seguinte, doutores. Tem que existir uma lei autorizando a criação das sociedades subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior. Quais foram as entidades mencionadas no inciso anterior? As entidades mencionadas no inciso anterior foram as sociedades de economia mista e as empresas públicas, ok? Então, subsidiárias das empresas públicas e subsidiárias da sociedade de economia mista tem que ser criada por ato constitutivo desde que exista uma autorização em lei, ok? Tá, e aí vem o finalzinho aqui, ó, acrescentando, olha o finalzinho. Assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então vamos supor o seguinte, a Transpetro é uma subsidiária. Para ela como é que foi feita a criação da Transpetro? Criou-se um ato constitutivo chamado contrato social, e registrou esse contrato social lá na repartição competente. Beleza.
Só que antes de tudo isso, foi publicada uma lei autorizando a criação da Transpetro. Tranquilo. Aí é o seguinte, vamos supor que a Transpetro, como a Transpetro não faz parte da administração indireta, ela pode participar, do capital social de uma outra empresa privada, que não tem nada a ver com serviço público, a Transpetro? Sim, a Transpetro pode participar de outra empresa privada, mas para ela participar de outra empresa privada, ela tem que ter uma autorização em lei, tá bom? Tem que existir uma lei autorizando que a sociedade subsidiária participe de outras empresas privadas, tá beleza? É mais ou menos isso que você tem que saber, tá ok? Então eu coloquei essas informações aqui no nosso material, ó, né? Coloquei todas essas informações para você poder resumir, tá ok? Para você poder fazer uma revisão do resumo, tá bom? A criação por ato constitutivo, contrato social, autorização em lei para a criação e autorização em lei para a participação em outra empresa privada. Beleza, é isso que você tem que saber sobre a sociedade subsidiária. Na verdade, sociedade subsidiária dificilmente cai no concurso da SESP para nível médio, tá? Vamos para o inciso 20? Ó, o inciso 20, doutores, ele fala de uma regra bastante conhecida no âmbito do direito administrativo, no sentido de que a licitação pública é um procedimento obrigatório em 4 situações, né? Se a administração pública quer fazer uma obra, por exemplo, quer fazer um prédio novo, quer fazer, sei lá, quer fazer um prédio aí, um fórum, um tribunal quer fazer um fórum, ele vai ter que fazer uma licitação para contratar a empresa que vai fazer, a construtora que fará aquela obra pública, tá bom? E se a administração quiser contratar um serviço público especializado, tem também que fazer uma licitação, né? É o princípio da isonomia, doutores. A administração pública não pode contratar quem ela bem quiser, não. Porque senão ela vai estar favorecendo a empresa e não em detrimento de outras empresas. No mercado de trabalho hoje, existem inúmeras empresas que constroem obras públicas, né? Então, por isso que a administração pública tem que contratar aquela pessoa jurídica que vencer uma licitação pública, tá bom? Ok. A mesma coisa se aplica quando a administração vai comprar algum material para utilização própria. Por exemplo, vamos comprar aí, sei lá, vamos supor que o tribunal queira comprar 200 mil reais de cadeiras e mesas para as varas e os setores do tribunal. Pode, se tiver dinheiro lá no tribunal pode comprar, só que tem que fazer uma licitação. Não pode sair comprando de qualquer pessoa não, tá bom? Porque isso aqui é o princípio da disponibilidade do interesse público, que a gente já estudou, né? A administração pode fazer compras? Pode, mas ela tem que fazer uma licitação, tá beleza? Diferente de nós, né? Nós, cidadãos comuns. Cidadãos comuns quer fazer uma compra, vai no mercado, compra, se não quiser, vai no outro, compra no outro. Se quiser comprar um produto mais caro, um mais barato, é livre e espontânea vontade do cidadão. O cidadão, ele tem a disponibilidade de gastar o dinheiro dele como ele quiser, tá bom? Agora, a administração pública não tem essa disponibilidade. A administração, ela tem dinheiro, mas o dinheiro é indisponível, porque trata-se do interesse público. E o interesse público porque se trata de interesse público e o interesse público é indisponível e não disponível. O administrador não é o dono do interesse público, o administrador é só a pessoa que executa, né? A administração pública não é a dona do interesse público. A administração pública é só a pessoa que executa os atos para satisfazer o interesse público. O interesse público, o dono do interesse público é o povo, de acordo com o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Tá beleza? Todo poder emanando do povo que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes. Está expresso isso no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, tá? Beleza. Então, assim, a administração pública, ela executa atos para satisfazer o interesse público, porque o interesse público, ele é indisponível. A administração não pode fazer o que ela bem quiser com o interesse público. Então, se a administração quer comprar 200 mil reais de cadeiras e mesas de escritório, ela pode? Ela pode, só que ela não pode comprar de qualquer pessoa, de qualquer empresa. Ela tem que fazer uma licitação. A empresa que ganhar a licitação é a empresa que vai poder vender
as cadeiras e as mesas para o poder público, beleza? Tranquilidade? É isso aí. Essa licitação pública é um processo público de escolha da melhor proposta, né? Da melhor proposta entre as empresas. E aí a administração pública, que ela vai fazer? Ela vai privilegiar desta forma o princípio da isonomia, né? Vai dar oportunidades de concorrência entre as licitantes, e também ela vai estar concretizando o princípio da indisponibilidade do interesse público, tá beleza? Então, assim, obras, serviços, compras e vendas, tudo isso a administração tem que fazer por meio de licitação. A mesma coisa, vamos supor, a administração tem a administração tem várias cadeiras e várias poltronas que não tem mais condição de uso, só que elas podem ser vendidas para elas serem reaproveitadas por empresas especializadas no assunto, tá? Empresas que são próprias para pegar uma cadeira e uma mesa que está usada, está bastante velha, e reformular o conceito daquela cadeira e daquela mesa para revender novamente aquela mesa e aquela cadeira. A administração vai vender esses materiais utilizados por ela. Ela pode vender para qualquer um? Não pode. Ela tem que vender para a pessoa que vencer a licitação, tá beleza? Então, assim, resumindo tudo, licitação pública é obrigatória? Sim, é obrigatório. Em quais situações? Quando a administração quiser fazer uma obra pública, quando a administração quiser contratar um serviço público, quando a administração quiser contratar um serviço de uma empresa particular, né? Ou quando a administração quiser fazer uma compra, uma aquisição, ou quando a administração quiser fazer uma venda, uma alienação. Aí eu coloquei 2 exemplos aqui para você assim ter uma noção real, uma noção concreta dessa regra da obrigatoriedade de licitação pública, tá? Ó, um exemplo, Ponte Rio Negro. A Ponte Rio Negro aqui em Manaus. A Ponte Rio Negro, ela é juridicamente chamada de Ponte Jornalista Felipe Dal. Então, essa ponte, no meio da sociedade manauara, ela não é conhecida como Ponte Jornalista, não. Ela é conhecida como Ponte Rio Negro, doutores, né? E, na verdade, ela é bastante conhecida como Ponte Rio Negro. Essa ponte, ela é o resultado de uma obra pública, tá? Ela refere-se à ligação terrestre de Manaus a outros municípios do interior da região metropolitana de Manaus, como Iranduba, né, que é o primeiro município aí mais perto da ponte, Manacapuru e Novo Airão, são municípios da região metropolitana aqui de Manaus. Esta ponte, ela tem 11 quilômetros de extensão, sendo que 3,6 quilômetros dessa ponte é exatamente sobre o rio, né? Os outros quilômetros fica por cima da terra na margem direita e na margem esquerda do rio, tá bom? Então, assim, perceba que essa ponte Rio Negro é o resultado de uma obra pública cujo investimento alcançou a casa de R$1 bilhão, doutores. Na verdade, superou R$1 bilhão, tá bom? Então, a ponte Rio Negro ela foi construída com dinheiro do BNDES, com dinheiro do Amazonas, né, do estado do Amazonas e do BNDES, no patamar de R$1 bilhão, um pouco a mais de R$1 bilhão, tá? Perceba que é muito dinheiro envolvido, é um bi, não é 1 milhão, não, é 1 bilhão, tá bom? Muito dinheiro mesmo. E essa obra pública, ela foi realizada depois de um processo de licitação para escolher a construtora que poderia construir e receber o dinheiro para construir essa obra pública, tá? E a empresa que foi vencedora na época foi a Camargo Corrêa, uma construtora bastante famosa no Brasil, tá beleza? Então perceba, não existia a ponte. Aí o poder público resolveu fazer uma licitação, várias empresas concorreram a essa licitação, a Camargo Corrêa é uma construtora que concorreu à licitação e ganhou a licitação. Então a Camargo Corrêa assinou o contrato com o poder público, construiu a obra e cobrou aí
mais de R$1 bilhão para construir a Ponte Rio Negro. Beleza? Então tem que ter uma licitação. O poder público não pode contratar qualquer pessoa para construir as obras públicas. Tá beleza? Outro exemplo que eu posso citar outros exemplos de obras públicas. A Arena da Amazônia é um estádio que tem aqui em Manaus, né? Foi construído com uma despesa de aproximadamente R$623 milhões vindas do BNDES e do estado do Amazonas. A obra foi realizada depois de uma licitação pública. Na licitação pública foi escolhida uma empresa chamada Construtora Andrade Gutierrez, e essa empresa que construiu a Arena da Amazônia, tá bom? Ela que assinou o contrato porque ela venceu a licitação. Se ela não tivesse vencido a licitação, ela não poderia ter construído a Arena da Amazônia. Tá? Então espero que você tenha entendido a regra geral, né, chamada obrigatoriedade de licitação pública. Tá? Em regra é obrigatória a licitação pública. Só que existem alguns casos, doutores, que não precisam de licitação, tá bom? Existem alguns casos que não precisam de licitação. Esses casos não estão previstos na Constituição Federal. Eles estão previstos na lei de licitações, tá bom? Nas leis que regulamentam a licitação pública, nessas leis existem previsões, várias previsões, estabelecendo situações nas quais não é necessário fazer uma licitação pública, tá bom? Eu posso citar um exemplo bem simples e bem assim famoso, inclusive, né? O Tribunal do Amazonas, ele contratou a CESP para fazer o concurso sem fazer licitação, tá bom? Perceba que o tribunal está contratando um serviço público de uma banca de concurso público, a CESP, sem fazer licitação, porque, por exemplo, tem a FCC, tem a FGV, tem a Sesgran Rio, tem a CESP, tem várias bancas de concurso, tem a FUNCAB, ok? Mas o que o tribunal fez? O tribunal decidiu não fazer nenhuma licitação, decidiu escolher diretamente a CESP, tá bom? Pode, porque tem um artigo na lei 8666, o artigo 24, inciso 13, que permite a contratação de bancas examinadoras para fazer concurso sem licitação prévia, tá? Existe essa previsão na lei, então por isso que pode, tá ok? Tranquilo. Então, assim, um outro exemplo. A CESP foi contratada para fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal sem licitação, com base nesse artigo 24, inciso 13. Hoje, novamente, a CESP foi contratada para fazer o concurso do Tribunal do Amazonas. A prova vai ser dia 3 de outubro, sem licitação, porque o tribunal utilizou a permissão do artigo 24, 13, que prevê a dispensa, prevê a licitação dispensável, tá bom? Beleza? Ok. Então, assim, eu espero que você tenha entendido aí essa obrigatoriedade da licitação e as exceções à obrigatoriedade da licitação. Desta forma, eu termino o inciso 21 e termino o inciso 20. O inciso 20 e o inciso 21 esgotados aqui. No edital de nível médio não vai cair licitação, graças a Deus, tá bom? Não vai cair licitação, direito administrativo não vai cair licitação. Então, assim, eu espero que você tenha o conhecimento dessa informação, mas saiba que ela não é tão relevante assim como o caput do artigo 37, por exemplo, tá? É mais fácil cair o caput do artigo 37, que prevê os princípios do LIMP, do que cair o inciso 21 e o inciso 22, aliás, o inciso 20 e o inciso 21 do artigo 37, que fala da licitação pública, tá beleza? Ok, então assim, espero que você tenha entendido, vou fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta para falar do inciso 22, tá beleza? Eu pensei que eu ia conseguir falar do inciso 20, 21 e 22, mas não consegui, só consegui falar do inciso 21 e 20, tá? Então eu vou só fazer o seguinte, eu vou ler o inciso 21, só para ficar aí na sua cabeça o texto escrito na Constituição sobre a licitação pública. Olha o que o texto diz. Ó. Ressalvados os casos especificados na legislação, né? O caso, por exemplo, da CESP, né? Que foi contratada por licitação dispensável, tá bom? Exceto em alguns casos previstos na lei, né? Exceto em alguns casos previstos na lei, deve-se obedecer à obrigatoriedade de licitação, no sentido de que, olha aqui, ó, exceto em alguns casos, tal,
As obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, que somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Tranquilo. Tipo assim, aqui prevê a obrigatoriedade da licitação para obras, serviços, compras e alienações, vendas, né? Compras é a mesma coisa que aquisições. Alienações é a mesma coisa que vendas. Tá bom? Ok, então para compras, para vendas, para serviços e para obras, o poder público deve fazer uma licitação. Obviamente, existem inúmeros casos que não é necessário fazer a licitação, mas desde que esse caso esteja previsto em lei, tá? Não precisa a gente estudar esses casos aqui, porque não está no edital, não vai cair na sua prova, tá bom? Não tem chance de cair na prova. Beleza? Então, assim, vou fazer uma pausa, daqui a pouco eu volto para continuar falando do artigo 37, tá ok? Até logo, então.